Olá, amigos do nosso canal, do nosso Lar Francisco de Assis, nosso canal do YouTube. Hoje, um ano novo, um 2023 lindo e maravilhoso, com muitas bênçãos para todos nós. Estamos dando continuidade ao nosso projeto, o Evangelho Online no YouTube. Temos por claro objetivo apenas contribuir um pouco, só um pouquinho, com muita luz para você, para os nossos caminhos, assim como é o nosso trabalho. Somos uma casa que nasceu para ser uma seara de amor, congregando e conclamando a todos que querem ser seareiros do Mestre Jesus. Aprender o Evangelho praticando é bem mais leve do que apenas intelectualizando. Essa é a nossa proposta. Por isso, lhes convido a todos, venham fazer parte de nossas tarefas. Aprendamos o quanto antes a usar a caridade para aprender a amar. Conheça as nossas atividades, contribua com seu serviço, doe seu tempo, sua paciência, suas virtudes, o seu amor. Ajude-nos a fazer um mundo um pouquinho melhor a partir de sua própria melhoria, de sua própria transformação. Siga-nos no Instagram, @nosso Lar Francisco de Assis. Se inscreva no nosso canal do YouTube, curta as nossas publicações, seja um sócio contribuinte. Esta obra necessita de cada um de vocês. Hoje abordaremos o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Passagem bíblica constante em Mateus 11:25. O texto já inicia pela análise, que pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes. Isso é um trecho, como eu sempre faço, eu leio o trecho para depois a gente fazer uma análise segundo os nossos entendimentos espíritas. Mais aptos na aparência, ao compreendê-las, é que se cumpre, se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes, porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade douto era sinônimo de sábio. Por isso é que este Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e aos humildes, que diante dele se protestam. Aí o item 9 diz o seguinte: o mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão que está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e se imaginam, talvez, que Deus lhe deveria dar-se por muito feliz em atraí-lo a si, provando-lhe a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas para toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechado. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tem de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais convém. Não se espantem, pois os incrédulos, de que nem Deus, nem os espíritos, que são executores de sua vontade, se lhe submetam às exigências, inquiram de si mesmo o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever. Fosse o que fosse, Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta, bondoso, os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Pergunta-se, não poderia Deus tocá-lo pessoalmente, por meio de manifestações retumbantes?
diante das quais se inclinassem os mais obstinados e incrédulos, é fora de toda dúvida que eu poderia. Mas então, que mérito teriam eles? E ademais, de que serviria? Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem à evidência, chegando até a dizer: ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Esses se negam assim a conhecer a verdade. É que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. Veja bem, o orgulho é a catarata que lhes toldam a visão, de que vale apresentar a luz a um cego. Necessário que antes se lhe destrua a casa do mal. Daí vem que, médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa o abandono àqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhes abrirão. Quer, porém, que isso se dê de moto próprio, quando vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham a si mesmos lançar-se nos braços e pedir-lhe perdão, quais filhos pródigos. Olha, o assunto principal do nosso estudo hoje está centrado no orgulho. Está o texto do Evangelho segundo o Espiritismo a tratar de um assunto que permeia todo o livro dos Espíritos, todas as perguntas que a equipe espiritual fez aos Espíritos, a equipe física, né, capitaneada por Kardec, fez aos Espíritos. Você olhar todo o texto do Evangelho, do livro dos Espíritos, ele vai contemplar o tema orgulho. Por quê? Porque o orgulho hoje é a principal tarefa dos seres humanos a combater, né? A principal tarefa de aprendizado, porque o orgulho é um toldador da visão, como o texto diz. Você fica cego, você não consegue ver o ser humano que está ao seu redor. Por isso que vamos passar alguns textos do livro dos Espíritos, que desde a sua introdução ele fala assim: a moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para suas menores ações. Ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal. Na introdução, ele fala que o egoísmo é uma paixão que se aproxima da natureza animal. Quanto mais próximos formos da natureza animal, mais distantes estaremos de ser anjos. E nós buscamos ser anjos. Nós buscamos nos equiparar a Mestre Jesus em suas atitudes, em suas realizações. E na medida que valorizamos o orgulho, nos aproximamos do sentido contrário, da natureza animal e não da natureza angélica. O homem se julga infalível, a sua razão está bem perto do erro. O homem que se julga infalível na sua razão está bem perto do erro. Bom, mas que tanta realidade a gente vê, né, nessa frase. E tantas e quantas vezes a gente não vê os homens sucumbirem porque bem próximo do erro e não conseguiram ver o erro, não conseguiram ver o abismo que estava logo à distância, a um passo, apenas porque o orgulho o mantinha ciente de que era capaz de superar qualquer coisa. Esse orgulho nos faz nos equiparar aos seres evoluídos, aos seres que conseguem ver as suas virtudes e conseguem colocá-las em prática. Iludido por essa sensação de infalibilidade, né, nós nos apoiamos nessa razão, a nossa razão física, muitas vezes patrocinada pelas ciências, né, nos faz entender que temos a capacidade de modificar tudo, né? Endereçar os seus apelos a esse juiz para repeli-los, o que se chama razão, não é muitas vezes senão orgulho disfarçado. É isso que a gente tem que perceber. Razão e orgulho disfarçado muitas vezes estão ali numa fronteira muito próxima, né? Muito próxima. A nossa mente é capaz de nos iludir de maneira constante. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse. É uma outra razão do orgulho nos afastar, né?
os bons espíritos se afastam dos orgulhosos e dos ambiciosos, porque eles sabem que ali a lição não entrará, porque vai existir uma camada fechando os olhos, fechando os ouvidos, né, para o aprendizado. Então, por que falar, por que pregar no deserto para os que não querem ouvir? Né? Em que é que isso, item número 9 do livro dos Espíritos, em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. Tem um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. É isso, é uma verdade, pessoal. O homem orgulhoso não admite nada além de si. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, maior admiração lhes devem causar o poder e a sabedoria. A proximidade com o poder e a sabedoria é um risco do homem comum, do homem ainda em fase de aprendizado. Por quê? Porque esse conhecimento de Deus, esse conhecimento das leis divinas, pode nos levar a massacrar os nossos semelhantes, a destruir a todos aqueles que estão ao nosso redor. Inclusive, no livro dos Espíritos, ele ainda diz: porque nem sempre é guia infalível razão. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Ou seja, a razão, ela é um ponto positivo no ser humano, mas permeada, ou seja, cheia de má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo, tem gerado exemplos dantescos na humanidade, como foi o caso da Segunda Guerra Mundial, em que toda uma nação se mobilizou em nome de resgatar um orgulho deixado por uma outra guerra, né? Ou seja, o orgulho ele passa pela história humana. Em vários outros exemplos, o orgulho foi decisão para massacrar outros seres humanos, né? E uma das características do espírito imperfeito é o orgulho. É o item 101, né, do livro dos Espíritos, né? Caracteres gerais dos espíritos imperfeitos, espírito terceira ordem: predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões. Vejo que o orgulho ele vai passar por toda a leitura dessa transformação necessária do ser humano, né? Nós estamos ainda aprendendo a amar. E o Evangelho, Jesus passou o tempo todo ensinando: sede humilde, porque só os humildes terão acesso ao reino dos céus, né? E como é que essas lições elas se caracterizaram, né, nas lições crísticas? Foi a partir do serviço, né? A humildade a partir do serviço, né? Então, não cultivar o materialismo é a busca da espiritualidade, né? Então, é uma forma também de neutralizar a influência dos maus espíritos, conhecendo as nossas, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, e tratando-o, né? Questão 487, dentre os nossos males, de que natureza são os que mais afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou os morais? Os morais, claro. E o orgulho é um dos piores deles, né? O orgulho é um dos piores desses males, desses causadores de dano, de dor. Item 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dos espíritos? Não. Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Jesus empregava na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e lugares. A verdade é que, para que se tornasse perceptível para o ser humano, ele teria que abordar as lições crísticas pelo sentido da humildade. Porque as lições crísticas abordadas pelo sentido do orgulho são desastrosas. E a história humana tem demonstrado isso. Fome,
desespero, guerras, ao invés de progresso, compartilhamento, paz, a gente desenvolveu o lado negativo por conta do orgulho, né? Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que lhe são dadas hoje. Havia, na antiguidade, indivíduos possuidores de uma ciência sagrada, mas se todos portassem essa ciência sagrada, seria um entrave muito maior para a evolução humana. Por isso que as lições crísticas devem ser experimentadas e vividas pelo coração, né? Então, assim a gente vai concluir o nosso estudo de hoje, né? Convidando a todos vocês, ouvintes, a construir o reino de Deus dentro de vocês, por meio do Evangelho deixado pelo Mestre Jesus. Leia esse Evangelho com a humildade dos seus corações, compreendendo essas leis divinas pela humildade, a partir do exercício do amor. Trabalhando é que você consegue compreender essa humildade, né? Então, vamos aprender a lição, a lei maior de amar a teu Deus sobre todas as coisas, servindo. Junte-se a nós, venha trabalhar conosco no nosso Lar Francisco de Assis. Estamos lhe esperando. Deus é conosco. Fiquem todos em paz e até o próximo vídeo.